Minha sogra colocou uma cueca dentro do meu carro e disse que era de um amante. Meu marido nem pensou, só gritou, me humilhou e me expulsou. Eu tremia de tanto chorar. Foi então que vi a câmera do carro mostrando exatamente o que aconteceu. A mãe dele invadindo e colocando a cueca no banco. Enfim, em vez de discutir, eu fiz algo muito mais inteligente. Nunca pensei que minha vida poderia virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Mas foi o que aconteceu. Tudo começou numa tarde normal. Eu tinha voltado do trabalho por volta das 5:30 da tarde, cansada como sempre, mas feliz porque finalmente era quase fim de semana. Estacionei meu carro na garagem, peguei minha bolsa e entrei em casa. Meu marido já estava lá, o que era estranho porque ele normalmente chegava só depois das 7 da noite. Mas o que realmente me assustou foi a expressão no rosto dele. Nunca tinha visto aquele olhar antes. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele explodiu. Começou a gritar comigo, dizendo coisas horríveis, me acusando de traição, de mentir, de destruir nosso casamento. Eu fiquei completamente paralisada. Não conseguia entender nada do que ele estava falando. Minha cabeça rodava tentando processar as palavras que saíam da boca dele, mas nada fazia sentido. Foi então que ele jogou algo na minha direção. Uma cueca masculina, azul marinho. Eu olhei para aquilo sem entender absolutamente nada. Ele gritou que tinha encontrado aquilo no meu carro, no banco do motorista. Disse que a mãe dele tinha visto quando foi pegar algo que tinha esquecido no veículo mais cedo naquele dia, e que ela imediatamente ligou para ele no trabalho para contar. Minha sogra, claro, deveria ter imaginado que ela estava envolvida nisso de alguma forma. Nossa relação sempre foi complicada. Desde o dia em que conheci meu marido, ela deixou claro que ninguém seria bom o suficiente para o filho precioso dela. Eu tentava ser educada, tentava conquistar o respeito dela, mas nada nunca era suficiente. Ela encontrava defeitos em tudo que eu fazia. Na forma como eu cozinhava, como eu me vestia, como eu decorava a nossa casa, como eu não tinha dado netos para ela ainda. Tudo era motivo para críticas veladas e olhares de desaprovação. Mas isso era completamente diferente. Isso era uma acusação grave. E o pior de tudo era ver meu marido, o homem que eu amava, o homem com quem eu tinha construído uma vida nos últimos 5 anos, acreditando nela sem questionar, sem me dar sequer uma chance de explicar, sem confiar em mim. Tentei explicar que eu não fazia ideia de onde aquela cueca tinha vindo, que eu nunca trairia ele, que aquilo não fazia nenhum sentido. Mas quanto mais eu falava, mais ele gritava. Dizia que eu estava mentindo, que estava inventando desculpas, que ele tinha provas. Provas. Como se uma cueca misteriosa fosse prova de alguma coisa. A mãe dele estava lá também, é claro, sentada no sofá da minha própria sala, com aquela expressão de falsa preocupação no rosto. Ela balançava a cabeça, fazendo aquele som de desaprovação, como se estivesse genuinamente triste por ter descoberto minha suposta traição. Mas eu conseguia ver nos olhos dela. Havia algo ali, uma satisfação mal disfarçada. Ela estava gostando daquilo. Meu marido me disse para sair, para pegar minhas coisas e sair da casa dele. Nem era mais nossa casa, era dele. Eu tentei argumentar, tentei pedir para conversarmos com calma, mas ele não queria ouvir. Estava cego de raiva. Então, com as mãos tremendo e lágrimas escorrendo pelo rosto, eu peguei minha bolsa, algumas roupas que joguei rapidamente numa mala e saí. Entrei no meu carro e dirigi sem rumo por alguns minutos. Não conseguia parar de chorar. Minha visão estava embaçada. Meu corpo inteiro tremia. Acabei parando num estacionamento vazio de um supermercado. Era quase 8 da noite e o lugar estava quase deserto. Desliguei o motor e simplesmente desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Foi ali, sentada naquele carro, na escuridão daquele estacionamento frio, que meu cérebro começou a funcionar de novo. Eu precisava pensar. Precisava entender o que tinha acontecido. Como aquela cueca tinha parado no meu carro? Eu nunca tinha visto aquilo antes. Não era do meu marido. Isso eu tinha certeza. Então como? E então me lembrei. 3 semanas atrás, eu tinha instalado uma câmera no painel do carro. Uma dashcam. Tinha comprado depois que uma amiga teve um acidente e não conseguiu provar que não tinha sido culpa dela. Pensei que seria uma boa ideia ter uma proteção, sabe? Algo que pudesse me ajudar caso algo acontecesse. Nunca imaginei que seria útil dessa forma. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia mexer no celular. A dashcam tinha uma função que salvava as gravações automaticamente num aplicativo. Abri o app e comecei a procurar pelas gravações daquele dia. Tinha que estar ali. Tinha que ter alguma coisa. E tinha. Meu Deus, tinha. No vídeo, gravado às 2h20 da tarde, estava tudo. Absolutamente tudo. Meu carro estava estacionado na garagem da nossa casa. Eu estava no trabalho. E então ela apareceu. Minha sogra. Andando em direção ao meu carro com algo na mão. Ela olhou para os lados como se estivesse verificando se alguém estava vendo.
E então abriu a porta do motorista. Não estava trancada porque ficava dentro da nossa garagem. Ela colocou a cueca no banco, arrumou com cuidado e saiu, fechando a porta devagar. Tudo estava ali, filmado, cristalino, sem margem para dúvida. Eu assisti ao vídeo umas 7 vezes seguidas. Não conseguia acreditar. Quer dizer, eu sabia que ela não gostava de mim. Mas isso era maldade pura. Isso era uma tentativa deliberada de destruir meu casamento. De me destruir. E ela quase conseguiu. Sentei ali no carro por mais uns 20 minutos, só processando tudo. Minha mente estava acelerada, pensando em todas as possibilidades. Meu primeiro instinto foi ligar para o meu marido imediatamente, gritar com ele, mostrar o vídeo, exigir desculpas. Mas então percebi que não. Isso não seria suficiente. Isso não seria justiça. Ela tinha me humilhado. Tinha me expulsado da minha própria casa. Tinha feito meu marido duvidar de mim, gritar comigo, me tratar como lixo. E ele tinha deixado. Ele tinha acreditado nela sem questionar, sem me dar o benefício da dúvida. Depois de 5 anos juntos, ele tinha escolhido acreditar na palavra da mãe manipuladora dele, em vez de confiar na esposa. Então decidi fazer diferente. Peguei meu celular, abri o app da dashcam e enviei o vídeo diretamente para ele. Sem mensagem, sem explicação, só o vídeo. E desliguei o celular. Fui até um hotel barato perto dali e aluguei um quarto. Precisava de um lugar para pensar, para processar tudo o que tinha acontecido. Tomei um banho longo, tentando lavar toda aquela sensação horrível que estava grudada na minha pele. Mas não adiantava. A dor ainda estava lá. A traição ainda doía. Liguei meu celular de novo só depois das 11 da noite. E foi um caos absoluto. Tinha 32 chamadas perdidas. 57 mensagens. Todas dele. Algumas da mãe dele também. Ele estava desesperado. As mensagens começaram confusas, pareciam não fazer sentido. Depois ficaram mais claras. Ele tinha visto o vídeo. Ele sabia da verdade. As mensagens iam de desculpas desesperadas a tentativas de explicação. Ele dizia que estava chocado, que não sabia o que pensar, que precisava falar comigo urgentemente. Mas tinha outras mensagens também, da minha sogra. E essas eram completamente diferentes. Ela dizia que o vídeo era falso, que eu tinha adulterado, editado de alguma forma, que era uma montagem para incriminá-la. Ela chamou aquilo de deepfake, como se eu fosse algum tipo de gênio da tecnologia capaz de criar algo assim. Era ridículo, mas era típico dela. Nunca admitir culpa, sempre se fazer de vítima. Não respondi nenhuma mensagem naquela noite. Simplesmente desliguei o celular de novo e tentei dormir, embora o sono tenha sido praticamente impossível. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, liguei o celular de novo. Mais mensagens. Mais ligações perdidas. Mas dessa vez, eu tinha um plano. Liguei para uma advogada especializada em divórcio que uma colega de trabalho tinha me recomendado uma vez. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde. Foi durante aquela consulta que tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. A advogada viu o vídeo e disse que aquilo era evidência sólida de invasão de propriedade e possível tentativa de difamação. Ela me orientou sobre meus direitos, sobre o processo de divórcio, sobre tudo o que eu precisava saber. Saí daquele escritório me sentindo um pouco mais forte, um pouco mais no controle da situação. Foi quando cheguei de volta ao hotel que recebi uma ligação, mas não era do meu marido, era do meu sogro. Isso me pegou completamente de surpresa. Ele e eu sempre tivemos uma relação cordial, mas nunca fomos próximos. Ele era um homem quieto, meio que deixava a esposa comandar tudo. Então, quando vi o nome dele na tela, hesitei antes de atender. A voz dele estava cansada, derrotada. Ele disse que tinha visto o vídeo, que o filho tinha mostrado para ele. E então ele disse algo que me chocou completamente. Disse que sempre soube que a esposa dele era manipuladora, que ela tinha feito coisas parecidas antes com outras pessoas, que ele tinha tentado ignorar, tinha tentado manter a paz, mas que isso tinha ido longe demais. Ele disse que estava do meu lado, que me apoiaria em qualquer decisão que eu tomasse. Fiquei sem palavras. Durante anos eu achei que ele era cúmplice do comportamento dela, ou no mínimo conivente. Mas talvez ele fosse apenas outra vítima. Agradeci pela ligação e desliguei, ainda processando aquela conversa. Nos dias seguintes, meu marido intensificou as tentativas de contato. Ele apareceu no meu trabalho, mandou flores, escreveu cartas. Tudo pedindo desculpas, implorando para conversarmos. E eu finalmente concordei em encontrá-lo. Mas não porque eu estava pronta para perdoar. Era porque eu precisava deixar algumas coisas claras. Nos encontramos num café neutro, longe da nossa casa, longe de qualquer lugar que tivesse memórias. Ele estava com uma aparência horrível, olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parte de mim sentiu pena.
Mas a parte maior ainda estava machucada demais para isso importar. Ele começou a se desculpar antes mesmo de sentarmos. Disse que tinha sido um idiota, que deveria ter confiado em mim, que nunca deveria ter acreditado na mãe sem questionar. Mas eu o interrompi. Disse que desculpas não eram suficientes, que ele tinha feito uma escolha naquele dia. Tinha escolhido a mãe tóxica dele em vez da esposa, e que isso dizia muito sobre quem ele realmente era. Então apresentei minhas condições. Se ele quisesse ter alguma chance de salvar nosso casamento, essas eram as regras. Primeiro, a mãe dele precisava se desculpar formalmente comigo, por escrito, admitindo o que tinha feito e assumindo total responsabilidade. Segundo, ela não poderia ter mais nenhum contato comigo. Nenhum. Nem ligações, nem mensagens, nem visitas. Ela estava cortada da minha vida permanentemente. Terceiro, ele precisaria ir para a terapia, sozinho e comigo, para trabalharmos os problemas do nosso relacionamento. Quarto, ela precisaria admitir publicamente para a família inteira o que tinha feito. Nada de segredos, nada de encobrir. E quinto, ela nunca mais poderia colocar os pés na nossa casa. Ele concordou com tudo imediatamente. Disse que faria qualquer coisa. Mas eu sabia que a parte difícil não seria convencê-lo. Seria convencer ela. E eu estava certa. Quando ele conversou com a mãe sobre as condições, ela entrou em pânico. Recusou tudo. Disse que não tinha nada para se desculpar, que o vídeo era falso, que eu tinha armado tudo isso para destruir a família. Ela insistiu que era vítima de uma conspiração elaborada. Chegou até a sugerir que eu tinha contratado alguém para fazer uma montagem digital perfeita só para incriminá-la. Meu marido tentou raciocinar com ela, mostrou o vídeo de novo. Explicou que era impossível ser falso, que dava para ver claramente o rosto dela, os movimentos, tudo. Mas ela não queria ouvir. E então ela fez o que sempre fazia quando era confrontada. Se fez de vítima. Chorou, disse que o filho estava escolhendo uma mulher qualquer em vez da própria mãe, que eu tinha colocado ele contra ela. Foi nesse momento que meu marido teve que fazer uma escolha de verdade. E dessa vez, surpreendentemente, ele escolheu certo. Disse para a mãe dele que ou ela cumpria as condições, ou ela perderia o filho. Que ele não aceitaria mais aquele comportamento manipulador. Que estava farto de toda aquela toxicidade. A reação dela foi explosiva. Ela começou a ligar para todo mundo da família, espalhando sua versão dos fatos. Dizendo que eu era uma mentirosa, que estava destruindo a família, que o filho dela estava sendo manipulado. Foi um circo completo. Mas então algo inesperado aconteceu. A irmã do meu marido, com quem eu tinha pouca relação, me ligou. E ela me contou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Ela disse que tinha rompido com a mãe há mais de 6 anos. Que a mãe tinha feito algo parecido com ela. Tentado sabotar o casamento dela com mentiras e manipulações. Que esse era um padrão de comportamento antigo. Que ela tinha feito isso várias vezes ao longo dos anos, sempre que sentia que estava perdendo o controle sobre os filhos. Aparentemente, a mãe dele tinha uma necessidade doentia de ser o centro das atenções, de controlar a vida dos filhos. Qualquer pessoa que ameaçasse esse controle se tornava um alvo. E eu tinha me tornado o alvo mais recente. A cunhada me ofereceu apoio. Disse que testificaria sobre o comportamento da mãe se necessário. Que estava feliz que o irmão finalmente estava vendo a verdade. Foi reconfortante saber que não estava sozinha nisso. Que outras pessoas tinham visto e sofrido com o mesmo comportamento. Passaram-se 2 semanas desde que estabeleci minhas condições. E nenhuma delas foi cumprida. Minha sogra continuava se recusando a admitir qualquer culpa. Continuava espalhando mentiras sobre mim. Continuava tentando manipular o filho para voltar ao lado dela. Então tomei a decisão final. Fui até uma delegacia e registrei um boletim de ocorrência formal. Levei o vídeo da dashcam como evidência. Expliquei toda a situação para os policiais. E para minha surpresa e alívio, eles levaram muito a sério. Um deles disse que aquilo era claramente invasão de propriedade e possível tentativa de difamação, que havia evidências sólidas de crime. Eles abriram uma investigação oficial. Convocaram minha sogra para prestar depoimento. E quando confrontada pelas autoridades, com o vídeo sendo examinado por peritos que confirmaram sua autenticidade, ela finalmente começou a rachar. Mas mesmo assim, não admitiu culpa. Disse que tinha entrado no carro por engano, que tinha confundido com o dela, que a cueca devia ter caído do bolso dela por acidente. Desculpas ridículas que ninguém acreditou. O pior veio quando meu sogro tomou sua própria decisão. Depois de anos aguentando o comportamento da esposa, depois de ver ela destruir relacionamentos e espalhar mentiras, ele finalmente teve coragem de fazer algo. Ele entrou com pedido de divórcio. Disse que as mentiras dela tinham destruído a família inteira, que ele não aguentava mais viver daquela forma. Quando minha sogra recebeu os papéis do divórcio, ela entrou em colapso completo. Ligou para todos os filhos, desesperada,
tentando manipulá-los para ficarem do lado dela, mas nenhum ficou. Todos já estavam cansados. A filha já tinha se afastado há anos. E agora o filho também via a verdade. Ela tinha perdido todos eles com seu próprio comportamento. As acusações formais contra ela foram avançando. Ela acabou aceitando um acordo judicial para evitar um julgamento público. Recebeu liberdade condicional, foi obrigada a fazer terapia mandatória, e uma ordem de restrição foi emitida proibindo ela de se aproximar de mim. Parte do acordo incluía ela admitir formalmente, por escrito e para as autoridades, o que tinha feito. Não foi a admissão pública que eu queria, mas foi algo. Meu marido ficou devastado com tudo isso. Ver a mãe sendo processada, ver o pai pedindo divórcio, ver a família inteira desmoronando. Mas ao mesmo tempo, ele começou a entender a extensão da toxicidade que tinha sido normalizada por tanto tempo. Ele iniciou terapia, como prometido. Começou a trabalhar em suas próprias questões, em entender por que tinha sido tão fácil para ele acreditar numa mentira em vez de confiar na esposa. E quanto a mim, eu ainda estou decidindo o que fazer. Meu marido tem tentado, realmente tentado. Ele cumpriu todas as condições que estabeleci na medida do possível. Cortou contato com a mãe. Está na terapia, fazendo o trabalho difícil de confrontar seus próprios problemas. Está tentando reconstruir minha confiança. Mas a verdade é que algo quebrou naquele dia. A forma como ele me olhou. As coisas horríveis que gritou. A facilidade com que acreditou que eu seria capaz de traí-lo. Tudo isso deixou cicatrizes profundas. Eu não sei se consigo simplesmente superar isso. Não sei se quero. Ainda estou morando no hotel. É caro e inconveniente. Mas é meu espaço. Onde posso pensar, processar, decidir meu futuro sem pressão. A advogada de divórcio está com os papéis prontos, caso eu decida seguir por esse caminho. Mas também comecei minha própria terapia, para trabalhar meus próprios traumas e decidir o que realmente quero. O que sei é que nunca mais serei a mesma pessoa que era antes daquele dia. Aquela mulher que tentava tanto agradar, que aceitava desrespeito calada, que colocava a paz acima da própria dignidade. Essa mulher morreu no momento em que fui expulsa da minha própria casa, baseada numa mentira. A nova versão de mim tem limites claros. Não aceita desculpas vazias, não tolera manipulação e definitivamente não permite que ninguém, nem mesmo alguém que amo, me trate como algo descartável. Às vezes, à noite, ainda penso naquele momento no estacionamento, quando estava completamente quebrada, chorando sozinha, achando que minha vida tinha acabado. E então, me lembro da dashcam, daquele pequeno dispositivo que salvou tudo, que provou minha inocência, que revelou a verdade. É engraçado como as coisas funcionam. Eu instalei aquela câmera pensando em me proteger de estranhos na estrada. Nunca imaginei que acabaria me protegendo da minha própria família política. Nunca imaginei que um pequeno pedaço de tecnologia mudaria completamente o rumo da minha vida. Minha sogra perdeu tudo. O marido, o respeito dos filhos, sua reputação, tudo isso por causa da própria maldade. E a ironia é que ela continua se fazendo de vítima até hoje. Nas poucas vezes que ouvi falar dela através de terceiros, ela ainda estava espalhando sua versão distorcida dos fatos, ainda culpando a mim, ao ex-marido, aos filhos, nunca olhando para dentro e admitindo que o problema sempre foi ela. Alguns diriam que consegui minha vingança, que ela pagou pelo que fez. E talvez seja verdade, mas vingança não traz alívio como as pessoas pensam, não faz a dor desaparecer, não desfaz o que foi feito. Só mostra que ações têm consequências, e que a verdade, eventualmente, sempre vem à tona. Quanto ao meu casamento, ainda não sei. Alguns dias acordo pensando que talvez possamos reconstruir algo, que o homem que está fazendo terapia, que está realmente trabalhando em si mesmo, é diferente do homem que me expulsou de casa gritando. Outros dias acordo sabendo que preciso seguir em frente sozinha, que confiar nele de novo seria me colocar em risco de ser machucada novamente. O que sei é que não tomarei essa decisão por medo, solidão ou pressão. Tomarei quando estiver pronta, quando souber no fundo da minha alma o que é melhor para mim, não para ele, não para a família, não para parecer certa aos olhos dos outros, apenas para mim. Por enquanto, estou focando em mim mesma, em me curar, em reconstruir minha autoestima, em me lembrar de quem eu sou além de ser esposa de alguém. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado ao longo dos anos. Comecei a pintar de novo, algo que amava fazer na faculdade. Me inscrevi numa academia. Estou lendo livros que tinha na lista há anos. Estou redescobrindo Lauren, a Lauren que existia antes do casamento, antes da sogra tóxica, antes de tudo isso. E sabe de uma coisa? Estou gostando dessa Lauren. Ela é mais forte do que eu lembrava, mais resiliente, mais capaz de se defender. Essa Lauren não aceita ser tratada como lixo. Essa Lauren sabe seu valor.
Se meu casamento sobreviver ou não, ainda é uma incógnita. Mas uma coisa é certa: sobrevivi. Passei pelo inferno e saí do outro lado. Pode ser que esteja com cicatrizes, pode ser que nunca mais seja a mesma. Mas estou aqui, estou viva, estou lutando. E estou me recusando a deixar que a maldade de uma pessoa defina o resto da minha vida. A dashcam salvou mais do que minha reputação naquele dia. Salvou minha sanidade. Salvou minha capacidade de lutar por mim mesma. Provou que confiar nos meus instintos estava certo. Que não estava louca. Que a manipulação era real. E no final das contas, talvez essa seja a verdadeira vingança. Não as consequências legais que ela enfrentou. Não o divórcio do marido ou a perda dos filhos. Mas o fato de que sua mentira não funcionou. De que a verdade prevaleceu. De que ela não conseguiu me destruir por mais que tentasse. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Decisões difíceis a tomar. Mágoas a processar. Mas estou caminhando. Um passo de cada vez. E pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha própria vida. Minha sogra queria me destruir. Queria me tirar da vida do filho dela. Queria provar que eu não era boa o suficiente. Mas tudo o que ela conseguiu foi revelar sua própria natureza venenosa. E no processo, me deu a força que eu precisava para finalmente me defender. Então sim, talvez ela tenha me expulsado de casa naquele dia. Mas foi essa expulsão que me libertou. Que me mostrou quem realmente se importava comigo. Que me forçou a olhar para relacionamentos tóxicos que tinha normalizado. Que me deu a coragem de estabelecer limites que deveria ter estabelecido há anos. E por mais doloroso que tenha sido, por mais que ainda doa às vezes, não me arrependo. Porque agora sei. Sei quem está do meu lado de verdade. Sei do que sou capaz. Sei que posso sobreviver até mesmo às piores tempestades. E sei que nunca mais permitirei que alguém me trate dessa forma. A história ainda não acabou. O próximo capítulo ainda está sendo escrito. Mas dessa vez, sou eu quem segura a caneta. E seja qual for o final que escolher, será meu. Completamente meu. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.